Olá, seja bem-vindo. Vamos iniciar agora o nosso estudo sobre as leis do movimento de Newton, que são três. A primeira é a lei da inércia, a segunda é a lei da dinâmica e a terceira é conhecida como a lei da ação e reação. Nessa aula eu vou falar sobre essa primeira lei. Antes de anunciá-la, eu pergunto para vocês, o que significa essa palavrinha inércia? Inércia nada mais é do que a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. E quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Pense comigo. É mais fácil empurrar um carrinho vazio ou um carrinho carregado de areia? Certamente empurrar o carrinho vazio será mais fácil. E o contrário, é mais fácil parar um carrinho vazio ou parar um carrinho carregado de areia? Com certeza, parar o carrinho vazio será mais fácil, porque quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, isto é, maior é a tendência em permanecer como ele está, seja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Sabendo desse conceito, podemos agora passar para anunciar da primeira lei de Newton, que diz: todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Para entender melhor o que essa lei diz, eu vou dividir esse enunciado em duas partes. Comecemos por aqui. Todo objeto permanece em seu estado de repouso. Note que ele está se referindo à situação onde a força resultante é igual a zero. Essa primeira parte é moleza de observar. Pense comigo. Eu tenho aqui um determinado objeto, imagine que seja um caixote, e não tem nenhuma força atuando sobre ele. O que vai acontecer? Ele tende a permanecer em repouso, vai ficar parado. Isso é óbvio. Estranho seria se do nada, sem ninguém tocar nele, ele começasse a voar. Aí nós teríamos um problema. Então, como não tem forças atuando, ele fica parado. Agora vamos supor que nós temos aqui uma força de intensidade 2 newtons atuando para a direita. E uma força de intensidade 2 newtons também, só que para a esquerda. O que vai acontecer agora? Ele vai continuar em repouso, porque como as forças possuem a mesma intensidade e estão em sentidos contrários, elas vão se cancelar. Então, observe que não é que não pode ter forças atuando sobre o objeto. Pode sim, mas a resultante delas, ou seja, a soma de todas essas forças, deve ser igual a zero, que é o que acontece nesse caso. Agora, essa segunda parte que diz ou em movimento retilíneo e uniforme é que não é tão fácil de se observar. Porque é intuitivo a gente pensar que só há movimento enquanto há forças atuando. Se você está empurrando um caixote e depois para de empurrar, a gente sabe que logo em seguida ele vai cessar o movimento, ele vai parar. Isso acontece porque a força de atrito existente entre a região de contato do caixote com a superfície vai se opor ao movimento. Acompanhe comigo a seguinte linha de raciocínio. Eu tenho aqui uma rampa, onde eu vou abandonar um determinado bloquinho. Digamos que eu venho aqui, solte esse bloquinho daqui de cima, ele vai descer a rampa, percorre por aqui e vai parar aqui na frente. Agora vamos fazer o seguinte. Imagine que você tem uma lixa muito boa e nós vamos lixar essa rampa aqui. Vou deixar ela bem lisinha. E agora eu vou repetir o experimento. Vou pegar esse bloquinho, o mesmo, vou colocar lá em cima, vou empurrar e ele vai começar a descer. Observe que ele desce e agora ele vai o quê? Parar mais lá na frente, porque como você lixou a rampa, você diminuiu o atrito. Agora, vamos fazer mais uma coisa. Digamos que agora eu vou passar também uma graxa, um lubrificante e a rampa ela vai estar bem lisinha mesmo. E eu vou repetir o experimento. Peguei aqui o bloquinho, vou colocar lá em cima, abandonei ele e observe que agora ele desce e ele vai parar mais longe. E aí agora nós vamos extrapolar o pensamento. Faz de conta que você consegue retirar todo o atrito existente na superfície e também desconsidera o atrito com o ar. Na hora que você pega esse bloquinho e soltar ele, que ele começa a descer, não vai ter nenhuma força impedindo o movimento. E aí ele vai começar a se mover, se mover, se mover e não vai parar nunca. Por quê? Porque na ausência de atrito, se você colocar um objeto em movimento, como a força resultante é zero,
ele vai descrever um movimento retilíneo e uniforme, MRU. Uma boa aproximação para essa situação ideal seria, por exemplo, empurrar um caixote em uma superfície congelada. Depois de iniciar o movimento, ele permaneceria se movendo, até que alguma coisa o fizesse parar. É claro que aí também a gente vai ter que desconsiderar todos os atritos que possam existir. Agora sim podemos compreender o que diz a lei da inércia. Acho que a palavra-chave aqui é permanece. Um objeto permanece fazendo seja lá o que for, a menos que uma força seja exercida sobre ele. Imagine que você está dentro de um veículo que encontra-se inicialmente parado. Em seguida, o motorista dá uma brusca arrancada. O que acontece com você? Seu corpo vai para trás, porque como você estava inicialmente em repouso, por inércia, você tende a permanecer em repouso. Agora, imagine a situação contrária. O veículo está em movimento e do nada o motorista dá uma freada. O que vai acontecer com você, que está lá dentro? Você vai ser lançado para frente, porque como o seu corpo estava em movimento, ele tende a permanecer em movimento. É por conta desses conceitos que se faz possível, por exemplo, enviar sondas espaciais para outros planetas. Se um foguete é lançado da Terra para Marte, quando ele chegar no espaço, pode desligar os motores que ele vai continuar o movimento em linha reta, sem precisar gastar combustível, uma vez que não existe forças resistivas no espaço. Muito bem, então para finalizar eu vou resolver 2 exercícios sobre esse assunto. O primeiro diz: a resultante das forças exercidas sobre um bloco apoiado sobre um plano é nula. Você pode afirmar corretamente que esse bloco, item A, está necessariamente em repouso? Não, pela lei da inércia ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Item B, está necessariamente em movimento retilíneo uniforme? Também não, né? Ele poderia estar em repouso. Item C, está necessariamente em equilíbrio estático? Observe, equilíbrio estático é quando o objeto está em repouso. Então, também não é verdade. Item D, está necessariamente em equilíbrio dinâmico. Mais uma vez, equilíbrio dinâmico é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, também não é verdade. E o item E, caso esteja em movimento, será descrevendo trajetória retilínea com velocidade constante. Exatamente isso. Portanto, o item correto é o item E. Vejamos esse outro. Analise as proposições a seguir. Primeiro, o cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer sua inércia de movimento. Isso é verdade, né? Se você está em movimento, no caso de uma freada, o seu corpo tende a permanecer em movimento e o cinto de segurança ele vai impedir, ele vai tentar vencer essa inércia do movimento. Portanto, o item 1, ou esse item primeiro, ele é verdadeiro. 2. Um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando com a sua boca a guia presa à coleira atada em seu pescoço? Esse item é falso, pois um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Então é necessária a atuação de uma força externa para que o cachorrinho seja acelerado. Número 3. O movimento orbital da Terra ao redor do Sol ocorre por inércia. Este item também é falso, porque por inércia, se não estiver em repouso, o movimento ele deve ser retilíneo e uniforme. E nós sabemos que a Terra executa uma trajetória elíptica em torno do Sol. Portanto, a resposta correta é o item B, somente um é verdadeiro. Então é isso, muito obrigado pela atenção, aguardo vocês no próximo vídeo, onde vamos falar sobre a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica. Até lá!